glória dos teus fundadores, os monumentos, seus colonizadores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, às margens do rio Cachoeira, um dia o audaz pioneiro andou no trabalho a rodeio esse rio, corpo e alma ao povo brasileiro. Boa noite, estamos começando mais um programa Passando a Limpo aqui pela TV da Cidade, também pelo YouTube e Facebook. Boa noite, professor Osni Piski. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade. Boa noite aos milhares de internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Olha, Enio, é um prazer estar aqui hoje com um vereador combativo, que é o nosso amigo Profeta. Boa noite, prazer é meu. Ele, além de ser religioso, né, Profeta? Religioso? É. Também. É combativo, isso é importante. Verdade. E nos bastidores aí, ó, me falaram hoje, até um pouco antes do programa aí, que tem um pessoal aí que quer ver o Profeta na Assembleia Legislativa. É mesmo? Bom, Confere isso, Profeta. O pessoal fala, a gente recebe bastante, né, comentário ali, mas vamos deixar o tempo passar, né? Nada como o tempo. Falam também Brasília, Senado, Prefeitura, só não falaram ainda da Presidência da República. Tudo no seu tempo, vereador. Tudo no seu tempo. Tu não está parafraseando o Adriano, né? Ó. Não, provavelmente daqui a 4 anos a gente vai para a Assembleia. Olha, hoje para começar o nosso programa, 6, assim. 2 ou 6? hoje para começar o nosso programa, vamos ver a nossa vassoura aí que vai dar uma... Ela está na hora dela começar a funcionar, viu, Profeta? Põe, olha aí, olha, primeiro vai... Tá, hoje nós vamos varrer muita coisa aqui. Não debaixo do tapete, está varrendo em cima do tapete. Isso. E vamos varrer também o pessoal lá da prefeitura. Lá tem sujeira. É claro que tem, né? Tem. Mas hoje, Profeta, nós vamos voltar a falar de um assunto que já foi debatido aqui, já foi falado aqui, já estava na boca da caçapa, a Bola 7 já estava na boca da caçapa para sair, que é a CPI da Caixa Preta. Ixi. Pedi para o Piá Vividência fazer um vídeo aí. Ele vai contar um pouquinho da história do que nós fizemos sobre o saneamento de Joinville. Saneamento de Joinville é uma vergonha, né, Ariel? Não põe vergonha nisso. O que foi feito há 4 anos atrás continua a mesma coisa. Naquela época o Adriano vinha aqui, agora não. Está convidado, meu prefeito. Dá um tiro no pé do prefeito. Não sei que horas é lá na Ásia agora. 12 horas. 12 horas. 12 horas de diferença. Isso. É, da meia-noite já. Está amanhecendo. 8 não, já virou. Agora é 8 da noite, mais ou menos, lá é 8 da manhã. Dá mais um tiro no pé dele para ver acorda para ver se ele traz alguma coisa de bom para nós aqui. Vamos ver o Piá, então? Vamos lá. A paródia dessa semana foi intitulada Paródia Tamo na Vala. Põe no ar o Piá Vividência e o Silvio Peck. Oi, gente! Eu sou o Silvio Peck, o Piá Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, o melhor programa de Joinville. E bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar mais uma vez nas valas, nas valinhas e nos valões espalhados pela nossa cidade. E olha que a primeira paródia eu escrevi no ano de 2021. De lá até agora já são quase 4 anos e continua tudo a mesma coisa. Mas para nós saber um pouquinho mais sobre isso, vamos chamar o gaiteiro para tocar um sonzão para nós, né? O gaiteiro abençoado. Bora pra vala! Digo, puxa a gaita, gaiteiro.
Na nossa cidade já faz muito tempo que o saneamento ficou para trás. Enquanto o prefeito viaja pra Ásia, proliferam as valas por todo lugar. Há mais de 3 anos escrevi uma paródia falando das valas pra fiscalizar. E aquela paródia ainda tá valendo, pois as valas não param de aumentar. Não foi feito nada pela prefeitura e a CAGE continua a ignorar. Canais poluídos e com ratazanas por toda a cidade e em todo lugar. A Praia do Alcaide é a mostra oficial do pleno descaso com os nossos rios. E a prefeitura descaradamente diz que o local é um polo turístico. A CAGE confirma o mesmo delírio, não fazendo nada pelo Rio Matias. E ainda diz que tratou 100% aquela água turva, escura e fedida. Mas essas balelas são todas mentirosas, porque o Rio Matias tá uma nojeira. Canalização podre e poluída que há anos deságua no Rio Cachoeira. O Rio Cachoeira, tão comentado, há tempos camufla um futuro incerto. De águas navegáveis limpinhas e claras, o rio se tornou um esgoto a céu aberto. A CAGE abraçada com a prefeitura não tem pressa e muito menos prioridade em despoluir os rios e afluentes e arrumar as valas por toda a cidade. E a Ares, que devia fiscalizar, é outra vergonha de cumplicidade, é outra lambança da administração pra driblar suas responsabilidades. E vamos concordar que nisso eles são craques. A rede de esgoto, tanto comentada, foi finalizada sem ter estação. 2 estações se arrastam por anos e não completaram sua conexão. E ainda tiveram 50 milhões que em uma adutora foram enterrados pra transportar nada pra lugar nenhum. Parece o projeto de vento encanado. E os vereadores que não fiscalizam, mas sobem fazer inspeção em telhado perto do prefeito, viram Homem-Aranha, escalam escada só pra puxar saco. Cidade das valas sem saneamento e a incompetência já está provada. A licitação pra fazer a estação lá no Piraí já está fracassada. E além do fracasso por incompetência, tem outro fator sendo ignorado. A captação no Rio Águas Vermelhas é tratar churume pra ser degustado. É água de esgoto da zona oeste e das arrozeiras super saturadas. É assim que nós estamos, porém ninguém fala, nós estamos na vala e pagando a rodada. Aí, professor, não mudou nada, né? Continuam as valas, valetas e valões por aí. Mesma coisa. Aliás, a primeira saudação que o Goebbels me deu foi quando me encontrou um dia num evento aí. Disse, pô, vocês aí estão falando de vala, valinho e valão. O Goebbels, continua tudo a mesma coisa. O Martinelli manda o nosso amigo cumprimentar o prefeito e o Goebbels aí. Vai acordar lá na China, lá. E dá um tiro no pé de cada um. Sabe, professor, que a gente tentou abrir uma CPI na legislatura passada, né? Sim. Mas, infelizmente, não conseguimos mais que 5 assinaturas. Isso na legislatura passada. Hoje não conseguiria 5. Hoje conseguiria, acho que talvez 3. 3, talvez? É, porque é o que a gente conseguiu nas últimas, né? O profeta, deixa eu só fazer... Você que está convivendo mais com o Poder Executivo, que tanta premiação é essa? Que tanta premiação é essa? De novo, agora...
Também quem gasta 77 mil reais por dia em publicidade. Verba pública de publicidade. Para a imprensa, né? Olha como imprensa. é que o antagonista está dizendo que Joinville é a queridinha do sul do Brasil. Aí tem, né? Tem. Tem 70 e poucos mil por dia. Tem. 77 mil reais por dia. O interessante nisso é que quando o Novo não era governo, durante o governo Udo, quando o Udo ganhava prêmio, o Novo atacava, falava que era desperdício de dinheiro, de tempo, que prefeitura não tem que ganhar prêmio, que isso aqui não é show de calouros, e etc. Agora é só o que faz é ganhar prêmio, né? Sempre bate nessa tecla. Mas o Novo contradição eterna, é velha contradição. Tem um summit aí. O que é summit? É o topo da montanha, o topo da elite. Então bota aí o topo do nariz aí, bota o Ponta narigudo aí na tela aí, por favor. Aí, ó. A ponta da pirâmide. É isso aí. Agora descobri mais uma coisa, rapaz. Essa prefeitura, com esse trem da alegria, eu não sei se ele já estava ou ele embarcou com o trem andando. Tem um tal de que foi premiado aqui também na palestra aí da Summit, um tal de Eduardo Gassenfert. Para quem não sabe, é irmão do secretário. Porra, mas que é isso? É irmão, é pai, é filho, é tudo na prefeitura? Família que trabalha unida, prospera unida. É um negócio familiar. Então dá um tiro nesse tal, um tiro no pé desse tal de Eduardo aí. E agora eu sei porque a PPP não funciona. Não e sai. ele é o chefe da PPP na prefeitura. A PPP que até hoje ninguém explicou, que é a da iluminação pública. É. Que é a PPP grande, alta, de valores, você sabe quantos são os valores. Falando nisso, mais um contratinho para consertar a iluminação não consertada. Diego, já instalaram a tua lamparina ou está chegando a fila agora para instalar a lamparina? Porque até vereadores da base lá estão sendo cobrados, né? Na capela mortuária. Lá Eles têm um contrato só para manutenção e não fazem? Sabe que essa lei da PPP, da iluminação pública, ela foi aprovada em outubro do ano retrasado. Sim. E antes disso, o prefeito deu entrevista declarando que o atraso, que não estava sendo trocado... Vamos falar um português bem claro para o telespectador entender. Eles diziam que a lâmpada da cidade não estava sendo trocada, que o pessoal estava sem luz pelas ruas, porque não tinha sido aprovada a PPP que estava demorando na Câmara. Mas a Câmara aprovou esse projeto, esse de lei, em outubro do ano retrasado. Façam as contas. E continua a mesma coisa. Façam as contas aí. Pior, com mais, já tem quase 20 milhões arrecadados, já tem 20 milhões essa hora, só da COSIP desse ano. Mais um contrato de 1 milhão e 100 em paralelo, com o de 1 milhão e 500. Falando nisso, a PPP já foi... E a cidade continua às escuras. Sabe que a gente fez uma emenda lá na Câmara para isentar o morador caso ficasse 7 dias na frente do poste da casa dele sem luz. Sabe quem deu o parecer contrário, quem derrubou essa emenda? O vereador Kiko da Luz. O Kiko da Luz? Piada pronta. O vereador Kiko da Luz foi a favor de deixar o Joinville sem luz. Claro, quem patrocinou a campanha dele foi a Celeste. Como é que vai arrecadar? Dá um tiro no pé do Kiko. Kiko da escuridão. E para ser inteligente, manda o nosso amigo cumprimentá-lo aí. Entrou para a história da coisa. Que ironia, né? Sensacional. O profeta, que banzé foi esse na Câmara aí? Você lutando com um ser pré-histórico? Antes do profeta falar, vamos Caçador ver. de dinossauro, profeta. Não, mas antes do profeta falar, põe a 29 no ar aí para mim, por gentileza, Martinelli. O 29 da reforma administrativa. Convocaram mais uma extraordinária de finanças sem me comunicar e eu sou membro. E ainda começaram antes, na tentativa de finalizarem antes que eu descobrisse e chegasse. Pro azar deles, peguei eles com a boca no botija. E assim, ó, vejam no vídeo vocês mesmos. Sem mais, dou por encerrada a presente reunião extraordinária. Por gentileza, pode falar, prefeito, fica à vontade. Bom, é importante que o Joinville saiba que, mais uma vez, os vereadores da base convocaram reunião sem comunicar esse vereador. Mais uma vez,
tá? A pressa em atropelar, em criar cargo comissionado desses vereadores, inclusive esse aqui do MBL, que está aqui do meu lado, de cabecinha baixa, a pressa deles de criar cargo e de dar aumento de salário é tanta que, mais uma vez, eles convocaram uma reunião extraordinária de finanças sem comunicar ao vereador. A minha assessoria descobre pelos corredores da Câmara. Eu recebi a pauta, está aqui no meu WhatsApp, 3 minutos antes. Isso é um absurdo. A pressa desses vereadores submissos ao prefeito é tanta que a vergonha na cara passa longe. Esse vereador aqui é membro dessa comissão. Isso é uma falta de respeito comigo. E mais uma vez, e esse aqui, ó, quer combater os dinossauros de cabecinha baixa, tá aí, ó, ficam tudo de cabecinha baixa. Nem convocar vereador que é membro, na pressa de criar cargos e dar aumento de salário e passar esse pacotão de maldade a mando do prefeito. É isso que acontece, joinvilense. É isso aí. Isso aqui é o grande caçador de dinossauro aí, ó. Eleitor joinvilense. Vista seu narizinho de palhaço, porque eles têm certeza que vocês são otários. Eles têm certeza disso. Foi feita a convocação, né, através, né, do sistema. Não, senhor presidente, já ficou acordado que nós temos um grupo para convocação. Isso há um comum acordo, inclusive com o presidente, que não está hoje, que é o vereador Érico, tá? Isso é em comum acordo com ele e com as assessorias. Isso ficou totalmente claro. E não foi cumprido. E não é tão difícil assim mandar um WhatsApp, vamos ser sinceros. Joinville, é difícil mandar um WhatsApp? Assessoria, é difícil mandar um WhatsApp? Tem mesmo que fazer pelas costas? Tem que ser assim atropelando? Vocês são tão submissos assim, hein, vereador do MBL? Não é engraçado? Nós estamos falando de impacto de 100 milhões, seu submisso. Declara, então, aqui encerrada a comissão. Vereador submisso ao prefeito, grande caçador de dinossauros, não faça um baby sal. Não foi mandado, pastor, não foi mandado. Tava bravo lá, Tem como não ficar, né? Quem é o presidente dessa comissão? O presidente da comissão é o vereador Érico do Partido Novo. Aí o vereador Érico não estava viajando, estava em Florianópolis, se eu não me engano. No Summit lá? Isso. No Summit. E do nada, descubro que eles convocaram relâmpago. O que acontece? Sim, mas não é o presidente que convoca? Aí tem uma segunda opção, ou por maioria dos membros. Só que a convocação pode ser feita por maioria, mas eles têm que avisar os demais da convocação, tem que dar publicidade. E tem que avisar com prazo válido, não? E tem que divulgar a pauta, tem que ter uma pauta. Você não pode, por exemplo, convocar sem uma pauta definida, uma extraordinária, né? E aí tem uma coisa que eu não falei, que eu lembrei agora. E quem foi? Quem estava na presidência? Daí estava o pastor Ascendino, o presidente interino, né? Porque ele é o secretário. Essa aí é figurinha carimbada. Dá um tiro no pé dele. E o Baby Sauro e o Kiko da Luz. Baby Sauro é o vereador Matheus, né? E tem um detalhe que é importante nisso, tá? Que eu não falei no meu vídeo e eu lembrei agora. Ontem e anteontem, essa semana, o sistema da Câmara estava com problema. Então estava tendo problema. Aí teve outra comissão, por exemplo, que o presidente é o vereador Alisson. Ele não está tendo tal sistema, mandou no WhatsApp, sem problemas. E outra coisa que é importante a gente deixar bem claro, esse negócio de WhatsApp não fui eu que escolhi. Eles escolheram porque antes era via ofício. Aí via ofício é mais moroso, mais demorado. Eles escolheram o WhatsApp numa reunião com todos os vereadores, com a presidência da casa, com os assessores. Por quê? Para ter celeridade, para ser rápido, porque o WhatsApp é imediato. E nem o WhatsApp eles mandam, que é uma coisa... às vezes eles têm interesse numa rapidez extrema, Isso, claro, para atropelar tudo. E aí eles mesmos criaram uma regra, né, entre 4 paredes, como o próprio pastor falou ontem, e eles mesmos não cumprem uma regra que eles fizeram para facilitar a vida deles, que antes era via ofício, o padrão sempre foi via ofício. Não era conveniente para eles nesse momento cumprir a regra. Então a regra aí é o regimento interno que vale, a nossa palavra não vale mais. Aí as regras são mudadas. O que era tão extraordinário? É que teve uma retificação textual no projeto, aquele que cria 62 cargos. No Trem da Alegria? Isso, e queria dar aumento de salário. O Trem da Alegria aí, por favor. Aumento de salário de 37%. Esse é o Trem da Alegria. Aumento de 37% no salário do alto escalão, criação de cargos comissionados de chefia, para pagar aquela conta da campanha, né? 100 milhões por ano. E aí eles estão com pressa de aprovar isso, entendeu? E aí tem um vereador que está querendo moralizar isso, que sou eu, né? Então, se não fosse eu, já teriam aprovado isso faz tempo. Não aprovaram ainda? Ainda não. Graças
ao vereador Cleiton Profeta, que isso fique bem claro. Em 10 anos isso vai dar mais ou menos 1 bilhão Exatamente. a mais no orçamento da Não, prefeitura. o secretário falou que não, que pode ser só 70, 80 milhões por ano, não é 100 milhões. Ah, tá. O secretário falou, não. Tudo bem. 100 milhões Só não mais, 80 pode milhões. ser 79, 89 Mas milhões. isso é o seguinte, viu? Impacto. Isso é a base desse tempo aí todo aí. São as planilhas do Mendes Sá. Pode dar um tiro no pé do Mendes Sá. Tudo é Mendes Sá. Tudo é Mendes Sá. PPP da Iluminação Pública. Mendes Sá. Cargos comissionados agora, quem vai mais para quem? Vai mais pro CEINFRA, né? Para você. Já foram feitos 60 antes, agora são mais quantos? Isso, mais 62 de saldo vai dar. Pelo amor de Deus, rapaz, que é isso? Na tua época era assim, quando tu foi secretário? Não, e se funcionasse, vamos concordar, se as obras saíssem no prazo, se as coisas funcionassem, a gente poderia até dizer, olha, de fato, Olha, mas não conseguem entregar nada no pelo menos a prazo. zeladoria da cidade fosse olhada com carinho. Sim. Se pelo menos isso. Nada. E a gente sabe que tem secretarias, eu até propus lá que juntasse algumas secretarias, que a gente sabe que tem secretaria lá que tem o chefe do que manda nos outros, que é o chefe do chefe do chefe. É um monte de cacique, não tem nem índio, não tem nem ninguém para eles Tem gente que mandarem. chefia a si próprio. Tem chefe dele mesmo. Se fosse, sei lá, se fosse um correio, um escreve a carta, o outro dobra, o outro, sabe? O outro põe o Não, selo. é um absurdo. Para quem não está familiarizado, o cargo comissionado é aquele que é escolhido porque o cara me apoiou na campanha. Por exemplo. Cargo político. Então, o cargo político. Por exemplo, o Novo teve apoio do PSD, só para dar um exemplo. Então, o PSD precisa ganhar alguns cargos. Isso custa caro, porque tem que ser cargo bom para retribuir o apoio dado na campanha. Então, isso que é o cargo comissionado que estão sendo criados. Não tem mais médico, nada disso, tá? Por isso que a gente fala do Trem da Alegria, e no Trem da Alegria a gente vê nos vagões as siglas dos diferentes partidos ali, né? Que formaram a coligação. Que o Novo não pretendia, teoricamente não faria. Mas Era contra a coligação. Mas isso não vale mais. Isso não vale mais. Coligaram a presença dele aqui para esclarecer mais uma coisa. Ele vai esclarecer muita coisa, mas mais uma. A vice-prefeita é do PT? Ela foi, né? A vice-prefeita, ela foi da equipe do Carlito Mers, né? Foi. Ela foi da equipe do Carlito Mers. Inclusive, ela tem um viés bem progressista, né? Não é em vão. Tipo, as pessoas... Cleito, eu não tenho problema nenhum com a sexualidade de ninguém. As pessoas confundem, né? Mas o fato é que a Prefeitura de Joinville, no dia do Orgulho Gay, põe a bandeira do arco-íris no perfil oficial. E a mesma Secretaria de Educação estava, entre aspas, proibindo as escolas de festejar Dia dos Pais e Dia das Mães. Então, isso para mim é um claro viés progressista dentro do governo. Como é que é? A gente teve um monte de denúncia, eu tive nas escolas e confirmei isso pessoalmente. Que agora só tem o Dia da Família. Que não era mais para fazer Dia dos Pais e Dia das Mães. Inclusive, o secretário está devendo lá, porque eu convoquei ele para dar explicações, está devendo o plano de ordenar, porque existe lei municipal e lei estadual que ordena que seja feito, tá? Então, ele está descumprindo a lei, tanto municipal quanto estadual. O secretário não promovendo o Dia dos Pais e Dia das Mães. E aí ficou acordado de que ele vai fazer agora o Dia dos Pais, que a secretaria vai mandar essa ordem para a diretora. Ficou de mandar para a Câmara de Vereadores para a gente lá, eu não recebi ainda. Ficou na promessa até agora. Então, estamos aguardando. Mas que coisa boa, quer dizer que quem está comandando tudo isso é o Espírito Santo, então. Só pode. Deve ser. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, voltando um pouco, que a outra vez, quando foi criados os outros cargos, foi feito na promessa do plano lá do Moisés, plano 100, plano 1000, agora me deu... Plano 1000? Plano 1000, do Moisés, que era um cheque sem fundo, né? Então, eles já criaram cargos com dinheiro que não existe. Isso. E agora querem criar mais cargos ainda. Um governo que se diz que vai enxugar a máquina, que vai reduzir o Estado, o governo liberal, e aí criando cargo que é o oposto. É liberal. Enquanto ao gasto do dinheiro público... daí tá, o cofre público é liberado, para os amigos é liberado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com o Passando a Limpo, é rapidinho. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da Cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu estou aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário.
De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Você já está inscrito no nosso canal no YouTube? Então procura lá Passando a Limpo na TV, faça a sua inscrição e siga a gente também no Instagram e Facebook. Lembrando que no Facebook e no YouTube você vê na íntegra todas as edições do programa Passando a Limpo e no Instagram tem aqueles cortes, aqueles momentos mais animados do programa durante a semana. Hoje a gente está lembrando das valas, valetas e valões. Põe no ar algumas aí. Essas aqui que a gente vai mostrar são de arquivo, as valas, valetas e valões. Quer ver? Essas são imagens que a gente já mostrou aqui dezenas de vezes, na esperança que a companhia... Há 4 anos atrás continua a mesma coisa. Exato, há 4 anos a gente já mostrou e continua a mesma coisa. Então, antes que o pessoal diga, mas isso aí são imagens de 4 anos, tudo mudou depois que o Adriano Silva assumiu o comando. Então, corta isso aí, vamos para o esgoto a céu aberto no Boa Vista. Essa imagem é de ontem, tá, gente? Esgoto a céu aberto no Boa Vista. Fomos também, olha aí que maravilha, mato tomando conta, esgoto, fétido ambiente, as pessoas se queixando. Nas Cegonhas, a gente encontrou exatamente a mesma coisa. Rua Cegonhas, até que deram uma geralzinha ali ao redor, né? Cortaram o mato, mas olha aí como é que está a situação do esgoto. Também passamos na Rua Guaíra. Fomos lá na Rua Guaíra e encontramos exatamente a mesma coisa. A gente não é de mais lembrar o Rio Bucarém, o nosso famoso Rio Bucarém com os diferentes tipos de poluição. Tem mais uma imagem de poluição, mas agora eu quero o Rio Bucarém. A poluição no Rio Bucarém é uma coisa sensacional. Isso é esgoto que a própria Companhia Águas de Joinville manda para o Rio Bucarém, né? Ali é uma estação de bombeamento. É uma estação elevatória ali. Isso. E quando não é a Companhia Águas de Joinville que promove esse tipo de poluição, aí alguma empresa de algum lugar resolve dar um colorido todo especial para o Rio Bucarém. Então, veja que o Rio Bucarém é maltratado o tempo todo, né, professor? Não tem... é na área central de Joinville, diga-se de passagem. Imagina só. E o dia que nós compartilhamos essa imagem com a Secretaria de Comunicação, eu lembro que nós recebemos a informação que os técnicos foram lá e não notaram nada. Se aquela cor ali é nada, eu fico imaginando o que teria que ter lá para chamar... Lavas, talvez, né? Fala, Ivan, tu está aí se coçando. A área central de Joinville é um outro problema. O Pisque falou sobre esse tema. Eu recebi várias ligações, Pisque, de pessoas que acompanham o programa, que quando passam no Rio Cachoeira, ali na área central, no trecho próximo a uma empresa que tem ao lado, o cheiro é insuportável do rio. E não se faz absolutamente... Mas ali não é uma fábrica de perfume? Eu não sei, né? Mas é lamentável que a área central de Joinville... Essa fábrica já tinha que ter saído dali há muito tempo. E se faz propaganda, venha conhecer Joinville com suas alamedas, sentir o perfume das flores nos jardins da cidade. Aonde? Bares e cafés da Rua das Palmeiras. Aonde? Olha, você conhece o Parque Nacional São João em Joinville? É da propaganda de Joinville por aí. Vou ser sincero, gente, eu não conheço, não. Pois é, nós Correio Brasiliense. Correio Brasiliense recomenda. Venha para o Parque São João em Joinville. Parque Nacional. Vamos seguindo aqui, tem mais rios para a gente mostrar. Eu quero mostrar rapidinho aqui, ó, o rio que fica na Rua José Fernandes, ali na Praia Grande, né? Olha aí, olha que maravilha. Que ambiente agradável para um café da tarde. Também vamos lembrar do Rio Águas Vermelhas, que é a opção da Companhia Águas de Joinville para abastecimento naquela adutora que não tem estação de tratamento de água, né? Aliás, é uma estação que mais uma vez, uma licitação que mais uma vez naufragou. Pois é. Deu 153 milhões, feita, lançada em 2023, no final do ano, e até agora... Nada. Foi 23 ou foi 24? 24. E é desse rio que o pessoal pretende captar água. O engenheiro dele com o Piraí. O Ariel Pisolati, que é engenheiro, já disse que é possível, mas sai bem mais caro, né? A engenharia permite o tratamento dessa água. Agora, o custo final, o custo por metro cúbico é muito superior ao Cubatão, ao Piraí, né?
Então, rapidinho, vala aberta no binário do Iririú, isso aí foi um pedido dos moradores, deixa eu ver qual que é a vala aberta aí que o pessoal está se queixando. Aí está a vala ali no binário do Iririú. Essa é a Companhia Águas de Joinville, da cidade mais feliz do planeta Terra, do universo. Também a vala aberta no Guaíra, não é já é outra imagem, né? Também os moradores se queixam. E a gente não pode deixar de finalizar, professor Osnipiski, com a belíssima sede da Companhia Águas de Joinville, ali na Rua Tijucas, que foi definido no fio do bigode, né? Conforme o proprietário do prédio disse. Ninguém está falando Contrato nada. No fio do bigode. Até hoje ninguém explicou absolutamente nada. A gente tentou abrir a CPI e os vereadores da base ainda debochavam, riam, né? Besteira, CPI. Vocês viram, né? Até passaram aqui no programa, né? Vereador da base, vereador Neto, e demais debochando da nossa tentativa de abrir uma CPI. Mas a fauna não está prejudicada. Quer ver as ratazanas de Joinville? Essas seguem e estão gordinhas, viu, Ariel? Sim. As ratazanas a gente estava dando uma Elas são olhada. bem tratadas, né? Elas não têm problema de alimentação. Eu até arriscaria dizer que elas estão mais bem tratadas do que aqueles animaizinhos que estão ali, os poucos que tem ali no zoobotânico. Tem algum? Tem ali agora tem até gato do mato lá que apareceu. Olha que gordinho. Viu que bonitinho? Então, em homenagem a essas ratazanas, bonitas ratazanas que circulam pelos esgotos da cidade de Joinville, a gente vai mostrar esse mascote aqui. Olha que mascote bonitinho com a logo aí da Companhia Águas de Joinville. É isso aí, minha gente. A gente não podia deixar de lembrar dessa... Dá um tiro no pé do presidente da Águas de Joinville, por favor. E manda o nosso amigo cumprimentá-lo aí também. Essa realidade do saneamento de Joinville você não vê na propaganda oficial de jeito nenhum, tá? Só aqui no Passando a Limpo que você fica sabendo dessas coisas. Professor, vamos falar de dengue? Tem uma atualização aí. Depois, semana passada estava meio complicado. Arivan Prognov. Casos em investigação, 253. Casos confirmados, 941. E casos em uma semana, 34. Baixou, era 50 médias, inverno, 60, né? mas é o inverno ou é o Wolbachia? A prefeitura. O prefeito deu uma entrevista recentemente falando no simpósio, dizendo que Joinville conseguiu diminuir em 94% o índice de casos de dengue em Joinville por causa do Wolbachia. Contrariando a previsão dos cientistas. Dos cientistas. Ele é um baita de um mentiroso. Mentiroso contumaz. Prefeito. Pode botar na tela aí. Não minta, prefeito. Seja sincero. Não mentir. Pode pôr na tela. Mentir é feio. Mentir é uma coisa feia, né? Metade do tempo previsto com otimismo pelos cientistas da... Qual que é a fundação? Fundação Fiocruz. Fiocruz. O pessoal da Fiocruz falou em 2 anos. Aqui foi menos, porque aqui é muito mais ágil. Seja mais objetivo, não precisa mentir. Não tem necessidade de mentira. Um homem que mente é um homem que não merece consideração, na minha humilde opinião. Bota no ar aí a vinheta do quadro de Olho Aberto, por gentileza. Aqui a gente vai atendendo rapidamente os nossos telespectadores. Rio tomado pelo mato na Conrado de Mira. Vamos ver o que é isso aí. Rua Vereador Conrado de Mira. Realmente uma floresta tomou conta ali do rio. Mais uma vala, né? É verdade. Rio, né? É elogio chamar. A vala reflorestada. Não é um rio, é um riacho. É um riacho. Em Corupá, uma escola, a marquise de uma escola desmoronou, atingindo um vigia. E o detalhe disso aí, professor, que aconteceu às 7h30, exatamente no momento que as crianças tinham entrado em sala de aula. Olha só, e quando a gente fala em fiscalização aqui no Passando a Limpo, vocês são os exagerados, né? Claro que talvez não fosse possível prever isso aí, né, Ariel? Não, mas de qualquer forma... Claro que não. Não dá para prever, mas... Uma fiscalização de rotina não faz mal a ninguém, né? Inclusive na obra e no projeto, né? Inclusive essa escola passou por obras em 2022. Exatamente. Aliás, aqui em Joinville, isso deveria ser uma coisa rotineira, né? Lógico. Mas isso é o óbvio. Mas não se faz. Não, claro que não se faz. Por isso acontecem essas coisas. Por isso o buraco na rua da frente da prefeitura desabou por essas coisas. E o prejuízo não se tem cuidado na elaboração do projeto, não se tem fiscalização, não se acompanha a execução da obra, dá isso.
Lamentável. Olha só o que o nosso telespectador Reinaldo de Oliveira mandou pra gente. Placa de lombada de ponta cabeça. Deixa eu dar uma olhada. Aí tá a lombada, Avenida Santos Dumont, uma avenida importante da cidade. Deixa eu dar... Opa! Pro Lula ler isso aí. O cara tem que plantar bananeira para ver essa placa aí, né? É maldade, né? Tá aí. Que beleza, hein? Tá aí. A gente não capotou a prefeitura. Dá um tiro no rapaz que ficou tocado lá em Israel, no pé do cara. O parafuso que prendia rompeu. Foi isso? Foi. Ela virou. Então fica a dica aí para o Detran, vai lá com a chave de fenda, vai com chave de fenda e parafuso, dá um jeito nessa placa. Isso é falta de manutenção. Acabamos de falar. É quando eu falo em zeladoria, isso faz parte, viu? Dá uma olhadinha, essas placas estão direitinho. Dá uma olhada nas placas, elas têm que ser vistoriadas, têm que ser isso oxida, acontece essas coisas. Se eles fossem ágeis na manutenção, quanto são para fiscalizando para multar? Isso é uma beleza. Maravilha. Inclusive, quando cai, tivemos 2 ou 3 casos, professor, desses, como é que chama essa lombada eletrônica que foram atingidos por automóveis? Não, é a mesma hora, é rapidinho. Mas não deu 12 horas. Antes da chegada do guincho para tirar o carro, ele já estava trocando. Salva minha galinha dos ovos de ouro. Não toca naquilo ali. Mas porque o cidadão... comissionados lá para o meio desse não é para fiscal. Não, mas você deve ser cargos de chefia. Mas são cargos de chefia. Chefe não vai, né? Chefe não fiscaliza. Mas vocês estão sentindo uma onda nesse país de aumentar, agora querem aumentar deputado federal, deputado estadual e cargo comissionado. Porra, virou um... É o exemplo do PT... Porra, que coisa absurda O Novo isso. está fazendo em Joinville, igualzinho o PT está fazendo em Brasília. É a mesma política, é taxa, multa, aumento da máquina. A de Brasília tem prazo para acertar o número de deputados. E pasmem, quem deu esse prazo foi o STF. O prazo, sim. Foi o STF. Tanto é que foi aprovado. Foi o STF que deu o prazo. Tá. Então, vamos lá. Mas espera aí, nem tudo que está na Constituição, Pisque, se é levado à risca, ou não é? Por que só se leva à risca aquilo que é de interesses É que tem um grupo. Principalmente atualmente, né? Atualmente. Principalmente atualmente nada é levado a risco. Nessa questão dos deputados, a questão é que alguns estados eles deveriam ter mais deputados. Sim. Santa Catarina ser um deles. E aí, para estados perderiam deputados. Por exemplo, Rio de Janeiro é um que ia perder. Aí, para não perder de lá, eles vão manter e vão ampliar onde quem vai perder é o povo, que vai ter um custo de quase 100 milhões por ano. Existe uma coisa muito antiga chamada bom senso, que não vem sendo utilizado. O seu Arli Tirschnabel mora lá perto da Vigorelli. Ele disse para a gente mostrar a rua dele pertinho do aeroporto. Cadê a rua aí? Tá aí. Realmente... Tem um cone ali, olha ali. O Jorge, pena que o Jorge agora foi tomar um café. É o clássico cone da prefeitura de Joinville. Do Mendesá e sua equipe. Isso é Vila Cubatão, né? Em vez de arrumar a rua, eles botam um cone para alertar que tem um buraco, né? A técnica empregada pela prefeitura de Joinville. Aliás, buraco é o que não falta. Haja cone, né? Alguém está se dando bem com essa história de cone, porque eles devem ter cone pra caramba na prefeitura. Cone, taxão, tinta, cara, você quer ganhar dinheiro, vende taxão para a prefeitura, cara. Que olha, nunca vi. Centro de Inovação. Olha a imagem ali. Já era para ter sido entregue há mais ou menos segundo o prazo divulgado pela própria prefeitura, né? Há bastante tempo, professor. Eles não respeitam nada. Eu vou dar aqui, ó. O contrato para a construção desse centro de inovação aí, nós temos aí imagens disso que é bom inserir no programa aqui também. Tá? Fica do lado, na rua 3 de Maio, do lado da Rua das Palmeiras. Isso. Alameda Bristol. Isso. Ali é 3 de Maio. E na frente, eu acho que para Alameda Bristol. O valor do primeiro contrato para reformar a casa lá, aquele próprio, que você acho que ajudou a comprar? Não ajudei, mas foi no governo do Carlito que foi comprado. Primeiro contrato, R$7.702.000. Início no dia 31 de janeiro de 23, era para terminar agora 24 meses, 31 de janeiro de 25. Foi prorrogado por mais 6 meses. Para variar.
Tudo é prorrogado. Tudo. Mas com nada é entregue no prazo. Aditivo. Absolutamente. Sim. Aditivado. De preço. Dá um tiro no pé do secretário de administração também, o tal de Portunhão. Aditivo Portunhão, que não é da Bardal. Esse aditivo não é da Bardal, que tem o aditivo da Bardal. Esse é outro. Mas olha, foram feitos. Então essa obra vai terminar daqui a 6 meses só. Talvez. Dia 30 de 7, falta um mês só. Não vai terminar também. Não, claro que não. Não vai terminar. Olha só a inflação como é galopante em Joinville. O primeiro contrato era 7 milhões e 700 mil. Depois foi feito um aditivo de 188 mil. Mais um aditivo de 628 mil. Já chegou a 700. E mais um aditivo de 1 milhão e 94, 1 milhão e 100 mil. Já passou de 10 milhões. Já não, chegou aqui em 8 milhões e 600, 8 milhões e 700. Portanto, já aumentou 2 milhões. 2 milhões de... Mas o que é 2 milhões para a Prefeitura de Joinville? Muito pouco, quase nada. É nada. Agora, Pisque, nada. O que tem de aditivo em obras da educação é uma coisa fantástica, hein? Isso é uma coisa que deveria até se fazer uma avaliação, vereador. Ué. Um pedido de informação. Os aditivos das obras da Secretaria da Educação. Sabe o que está sofrendo? Não são poucos. Sabe o que tem aditivo também? Aditivo de turismo de rua em Joinville. Bota umas imagens dos moradores de rua. Eu flagrei essa semana, estava dirigindo, vi um grupo de moradores de rua descendo com mochila, devidamente equipados, a caminho, claro, do restaurante popular que disponibiliza 3 refeições por dia para a população e o resto do dia eles podem dormir, pode pedir grana no sinaleiro para comprar bebida ou qualquer outra coisa que a pessoa queira consumir. Nós vamos lembrar também dos casos dos 2 moradores de rua que se esfaquearam em pleno centro da cidade, os moradores de rua, não sei se vocês lembram, um morreu, inclusive, e um outro foi esfaqueado. Tivemos casos aí de estupro. Então é um absurdo. Pequenos furtos, grandes furtos, é um terror. Aí a prefeitura diz que não se deve dar esmola e tem que chamar o... Como é que chama? ONG. Essa ONG aí que ganha uma grana da prefeitura de Joinville. Olha o relato de um morador que, ironicamente, o nome dele é Adriano, só que não é Silva, tá? O Adriano que mora ali no Atiradores mandou esse relato pra gente. Manda aí. Sou o Adriano aqui, queria fazer uma queixa. A prefeitura faz campanha dizendo para não dar esmola, para chamar eles, para eles fazerem uma abordagem, não sei o quê. Pois bem, aqui na esquina da Afonso Pena, aqui no Bucarém, o morador de rua ficou o dia todo aqui, fica o dia todo incomodando, ninguém foi fazer nada, a gente chama. É lamentável a situação, só tem campanha mesmo. Diz que chamou, ligou, não vem ninguém. Essa que é a realidade. Eles pegam a grana deve estar em dia lá, mas atendimento ao cidadão que paga o imposto e que chama ajuda não acontece. Ô, Profeta, essa ONG de Rio Caveiras aí continua atuando aí? Continua, inclusive está me processando, porque eu falei verdade sobre, né, que o vice-presidente foi preso em Florianópolis, que em Florianópolis o ex-secretário Bruno Souza havia rompido os contratos, que tinha, enfim... E aí eu tô... Agora também quem está querendo me processar sabe quem? Essa notícia novinha aí. A secretária de Assistência Social de Joinville entrou no Ministério Público dizendo que eu pratiquei violência política de gênero contra ela. Violência política de gênero? Nada petista, né? Eu digo que ela é petista, vai lá e confirma, porque isso é a moda agora na esquerda. O que é violência política? É como se eu estivesse tendo, de gênero. É como se eu estivesse tendo preconceito com ela por ela ser mulher, algo nesse sentido absurdo. E o meu preconceito com ela é por ela ser incompetente mesmo, né? Não tem nada a ver com gênero, é óbvio. E para finalizar o nosso Olho Aberto de hoje, olha só. Lembra que a gente falou dos trens? Põe no ar aí o trem. Pegou. Agora deu ruim. Olha aí o estrago. Mostra como ficou. Pois mostra a sequência, tem as imagens na sequência dessa ao barroamento. Do estrago que fez ali atrás do ônibus. Mostra pra mim aí. É na sequência do ônibus ali. Se você deixar um pouquinho mais adiante, você já vai achar o... Olha só. Mas também, convenhamos, né? O cara estacional...
O ônibus com a bunda em cima do trilho, tem que contar, né? Calma, mas tem várias versões aí, parece que houve um acidente. Isso, uma batida à frente e o trânsito parou. O Adriano, ele está lá na Ásia e a China é muito desenvolvida em ferrovia. Fizeram aquela ferrovia que vai lá para Nepal ali, certo? Que é um comboio magnético, que o trem flutua sobre um campo magnético. Será que o prefeito não podia trazer alguma sugestão aqui para resolver rapidamente o problema dos 28 cruzamentos no perímetro urbano de Joinville? Olha, Pisque, que eu saiba, São Francisco do Sul tirou o trem, né, do São 28 cruzamentos. Não precisa tão longe, né? Ele não está preocupado com isso. E não tem sinalização em lugar nenhum. Ali não tinha sinalização. Não, ali é na frente do Seduc, as cancelas não funcionam. Deveria ter cancela e não funciona. É verdade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma parada, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar do Adriano. O Adriano andou visitando uma empresa aí lá na China. Já já a gente volta. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da Cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu tô aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Ô, professor Osni Pisque, já que a gente vai falar um pouquinho de trânsito agora, eu queria relembrar aquele clássico vídeo do vereador Érico Vinícius, explicando dos benefícios que as alterações na Tenente Antônio João trariam para a comunidade ali da região. Põe aí o vereador Érico no ar para a gente matar a saudade. Estou aqui na Tenente Antônio João, junto com a Dom Bosco, que cruza com a rua Piratuba. Houveram algumas modificações aqui na evolução da duplicação da Santos Dumont. Tem um problema aqui, o trânsito ainda não está adaptado. Os técnicos dizem que precisa de, no mínimo, 20 dias para sentir como as pessoas que constantemente circulam pela região vão tratar o trânsito modificado. Então há uma necessidade aqui da gente aguardar um pouquinho mais para a decisão de futuras modificações. Realmente, para as pessoas que vêm lá pela General Câmara, para quem quer ir para a Zona Norte, o indicado não é vir por lá, é dar continuidade na Avenida Santos Dumont, entrando na Rua Dom Bosco, porque a esquerda é para estar sempre livre, então as pessoas não devem parar, a não ser por questões do pedestres. E o que a gente tem discutido junto com a secretaria competente é que eles vão aguardar o tempo da adequação e aí depois eles vão fazer a revalidação. Já existe sim outros estudos e isso deverá ser aplicado um pouquinho mais para frente, se assim eles entenderem. Ou seja, isso aqui não está fixado, não existe compromisso com um erro. Se isso aqui não adequar, se não funcionar, vai ser modificado. Então fica aí o pronunciamento do vereador com relação a todas as cobranças que vieram a mim e de tudo o que eu fui buscar junto à secretaria competente. Tá aí o icônico vídeo gravado pelo vereador dizendo que tudo aquilo que eles fizeram talvez não desse certo e não deu. Mas eu vou explicar por que é isso aí. Isso aqui é um vídeo resgatado. Esse é humor. Quando foi lançado a quadratória, esse cara aí... Manda o nosso amigo cumprimentá-lo, por favor. Cumprimento é digno dessa explicação. Esse cara aí é o presidente da tua comissão. Sim, presidente da Comissão de Finanças. Da tua Comissão de Finanças. Imagina para ele explicar viu, Arivar, quando foi feito o lançamento da quadratória, eu imagino... O que ele não está fazendo para justificar
A reforma administrativa. A reforma administrativa. Com esse trem da alegria. Eu já tenho uma visão diferente. Eu tento fazer uns vídeos engraçados, eu acho que eu falho miseravelmente. Eu acho que não chego. Eu queria conseguir fazer humor desse jeito, né? Não. Melhor que esse vídeo é só aquele que ele olha os passarinhos. Vocês viram o vídeo? Também teve. No pé dele, muito bom. Genial, Érico. Gostei. Porque assim, muito bom. Ele explica no pé dele, Martinelli. E ao invés de explicar, ele complica. Eu gostei. Você passar lá naquela região lá é um caos o trânsito. E a parte que ele falou que a administração não tem compromisso com o erro é bem interessante, né? É bem interessante não ter compromisso mas é assim, com o erro. vamos fazer. Se deu, deu. Se não deu, a gente muda. O povo muda de que novo, se der. de novo. É o motorista que se der. Mas essa tem sido a prática e a política. Eu acho que é coerente. Ele é um vereador do Partido Novo. Essa tem sido a lógica. Vamos fazer, vemos como fica, se não dá certo, lembrando que isso foi pintado, foi colocado tachão, foi colocado sinalização horizontal, sinalização vertical, não deu certo, bom, apaga, faz de novo, total, quem paga é a gente, não tem problema. E não resolveu o problema, se você passar lá, o trânsito tem um problemaço. Falando em dinheiro, estou vendo aí, a prefeitura pede empréstimo de 550 milhões. Urgente. E anuncia como sendo bom, né? Mais de 360, é do Banco Mundial, é do Fundo Francês. E fazer dívida. Tem tanto dinheiro assim, ó? Bom, quando o prefeito assumiu, depois do governo Udo, tinha, porque deixou dinheiro em caixa. A gente pode ficar assim, ó, o dia inteiro aqui criticando o Udo, mas é fato que ficou dinheiro em caixa. As contas da prefeitura agora não tem mais, agora estão... como se fosse, e eles anunciam como se fosse bom fazer dívida, né? O prefeito está fazendo com o dinheiro de Joinville, por favor. Aí uma reforma administrativa que vai gastar 100 milhões de impacto por ano, em vez de enxugar essa máquina para não precisar fazer dívida, não. A gente aumenta a máquina, a gente faz dívida e... Seja o que Deus quiser. E quem vai pagar a conta no final? Adivinha quem está assistindo o programa? Adivinha quem vai pagar essa conta? Não, e o engraçado, o vereador Profeta foi muito feliz. É que a comunicação da prefeitura vende isso como se fosse sensacional. Sensacional. Imagine você na sua casa pegando empréstimo toda hora. Aumentando o limite do cartão de crédito. Vamos... Mas isso, desculpem, isso me lembra uma ação recente no governo federal, onde do financiamento consignado, sim, onde você pode pegar o seu fundo de garantia como garantia para pagar juros em cima de um dinheiro que já é seu. Já é seu. Na realidade... Mas a justificativa do prefeito, quando mandou para a Câmara aquele projeto do Trem da Alegria, eu achei fantástico, até o PIS que viu. A justificativa dele, não, é que a cidade cresceu, sim, e nós precisamos de mais lideranças dentro da administração. Mas com liderança? Não precisa de médico, professor. Professor, médico, enfermeiro. O que precisa é chefe. Por que tem que ser chefe, líder? Tá faltando pediatra, aí não precisa. Não. O que precisa é chefe. Chefe de lá. E com um salário... Trabalhar no ar-condicionado, ganhando 15, 20... E chefe indicado por quem? Deixa eu fazer uma pergunta. Político. Por partidos políticos que elegeram ele. Cargos políticos. Chefe, fazer uma pergunta, ô profeta. Nessa reforma administrativa... Vocês estão levando, você, o William e outros 2 ou 3 vereadores, estão levando quantos cargos de fiscal vocês estão levando? Eu nenhum. Eu não tenho cargo na prefeitura, não tenho cargo nem na Câmara, na administrativa, não tenho cargo em lugar nenhum. Eu só tenho os cargos do gabinete, obviamente, né? Como todos. Mas agora você que é do PL. Nem quero cargo. Você que é do PL. O Adriano está fazendo esse convescote na Ásia. Convescote, traduzindo para o português, claro, é um piquenique, né? Está passeando. O que ele falou lá? O que ele fez de importante lá para trazer para nós? O prefeito Adriano? É. Eu separei esse vídeo que ele publicou. Ele foi visitar uma fábrica de aviões na China. Põe no ar aí. Estamos em Harbin, na China, e essa cidade ela é gigantesca, são quase 10 milhões de habitantes, e aqui nós visitamos uma fábrica de aviões. Essa fábrica, só para vocês terem uma ideia, o tamanho dela, ela tem mais de 500 mil funcionários. Eles praticamente fazem quase 100 tipos de aeronaves diferentes, entre helicópteros e aviões. Eu não sei como que isso vai ajudar Joinville, mas ele fez esse vídeo. Ô prefeito, tu não acha que é bom ele dar uma olhadinha naquele galinheiro que é o aeroporto de Joinville? Põe imagens do aeroporto aí no ar para mim, por favor.
O aeroporto de Joinville está aí. O aeroporto de Joinville é bem tímido, né? Para uma cidade desse tamanho, segundo o Arivan. Não chama de tacanho. Pelo tamanho da cidade, pela importância de Joinville, que é a terceira maior cidade do sul do Brasil. Soma todas elas, as duas capitais, Porto Alegre e Curitiba, vem Joinville em seguida. Para ter um aeroporto desse aí... profeta. Quantos voos diários nós temos? Uma merreca, né, Pires? Deve ter 5 ou 6 Não, mas agora o prefeito quer que o Estado compre... Aliás, ele disse ali no vídeo, tem continuação, que aí não podemos comprar avião que vai lá para o Nepal, que lá essa empresa constrói avião que desce no Nepal, que é avião de grande não sei o quê, para fazer voos regionais. Mas eu acho que a aviação regional é importante. Não mas nós já tínhamos. Mas tem que dinamizar o aeroporto. Mas é claro. Não é assim. Melhorar. Ele fala de uma forma tão simplícia, como, vamos fazer voo regional para melhorar o trânsito, para não sei o quê, para desafogar. O primeiro voo que vai ser inaugurado aí vai ser Joinville e Aparecida de Goiânia. Aí tudo bem. Uma rota diferente. Tu tá rindo, professor? Uma rota diferente. Vai ser Está tendo muita demanda. Muita demanda. Muita Negócios Joinville e Aparecida, tem muito? Tem muito executivo. Vai aparecer muita coisa sobre isso aí ainda. Tem muito executivo fazendo esse voo. Tá certo. Então, enquanto a gente não tem esse voo Joinville e Aparecida de Goiânia, vamos de carro. Começando pelo trânsito ali na Alexandre Deller, nossos engarrafamentos pontuais. Todas as semanas a gente exibe aqui os locais onde o pessoal passa raiva, né? Estivemos também na Rua São Paulo, obviamente que a Rua São Paulo sempre congestionada. Essa imagem foi realizada às 17h45, olha que maravilha, que é a Rua São Paulo às 17h45, que beleza, né? E também demos um pulinho na Dona Francisca. A Dona Francisca foi gravada às 15 horas. Tá aí, portanto, os 3 congestionamentos que nós encontramos essa semana. Aliás, né, professor? Não encontraram mais nenhum, só esse. Onde a gente parou em 3 lugares já está assim. Vamos demitir o cinegrafista. Tem que andar mais, até circular mais. E 15 horas não é horário de pico, nada. Por isso que eu fiz questão de mostrar os horários. Porque é importante. Quando é 18 horas, 7 horas, daí é um caos, né? Mas esses foram os horários que nós encontramos aí. Gente, agora é a hora da vinheta do nosso Cachoeira. Quando a gente fala em cachoeira, a gente lembra de saneamento. Quando a gente lembra de saneamento, tem as estações de tratamento de esgoto. Quando que era para ficar pronto mesmo aquela estação de tratamento de esgoto lá do Vila Nova? Em abril de 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, em abril, né? Isso. Nós fomos lá, né? Afinal de contas, deve estar em franca operação aquela unidade lá. Vamos ver o que tem a ET do Vila Nova, número 6 aí. Põe no ar para a gente dar uma olhadinha o que está acontecendo lá, se já está em operação, como é que está a situação. Pelo menos agora não tem só aquele tapume, professor Osnipiski. Agora parece que o canteiro de obras está um pouco mais avançado, mas a gente não achou muita gente trabalhando lá não, viu? Está meio abandonado lá o negócio. Olha, construir a estação é uma coisa. Interligar a rede a coletora de esgoto, a estação é outra coisa. O Ariel já trabalhou na antiga Casan, que tinha concessão do sistema de abastecimento de água de Joinville, e sabe disso. No governo Carlito foram enterrados mais de 20 quilômetros de rede coletora no Costa e Silva, é isso? Vila Nova e também na época do governo Tebaldi, quando ele foi prefeito, foram mais 15 ou 20 mil quilômetros no Jardim Paraíso. 15 quilômetros, né? 15 quilômetros. Aliás, 20 quilômetros. Isso. Como é que está a estação lá do Paraíso? Nós demos uma olhada lá também. Fomos lá no Paraíso. A exemplo do que acontece no Vila Nova, bem paradão. Mas ali não tem nada. Ali tem um vigia. Do lado tem isso aí. O esgoto no lado da estação de tratamento está lá fluindo com a naturalidade de sempre. Mas a verdade é que está bem lento esse processo aí. Eu acho que eles estão esperando mais aditivos.
E isso poder e veja só, obra. há 2 anos tentaram uma CPI, né, profeta? 2 anos ou mais? 2 anos, foi na legislatura passada, 2 anos. Por aí, né? 2 anos. Sim. E veja que o pessoal dizia que não tinha necessidade. Riam, debochavam, os vereadores da base debochavam. O pessoal de rua, morador de rua, também não havia necessidade de Não, as coisas vão ficando piores quando não se resolvem. Não, primeiro eles Fizeram negavam o uma problema. comissão. Diziam que não tinha que... A candidata do Novo em campanha lá em São Paulo falou que esteve aqui e ficou admirada como Joinville acabou com o problema de moradores de rua. Milagrosamente. E daqui a pouco é o caos, né? Eles vão tampando com a barriga, varrendo para baixo do tapete. Como é que será que o Novo lá em São Paulo fala do saneamento de Joinville? Não, deve ser o melhor do top mundo. 10 do planeta, né? Imagem que eles exportam. Se tiver algum prêmio, a gente ganha. Se tiver prêmio, ganha. Com certeza. Eu ganho de mobilidade? Mas ganhou agora um prêmio. Ganhou um prêmio de mobilidade, é verdade? No Summit, não sei o que lá, aí, a cidade mais bem organizada. Isso, o secretário esteve lá. Mas vamos ser coerentes, de novo. Eu acho que nós somos muito críticos aqui no governo, acho que a gente tem que elogiar o que tem que elogiar. Somos organizados. Obras no prazo a gente não conclui, obras dentro do orçamento a gente não faz, então nós somos organizados, somos coerentes. Tem prêmio para isso? Nós ganhamos, campeões. Eu acho que uma obra da atual gestão que vai concorrer a algum prêmio, porque ninguém teve essa iniciativa que eu me lembre, é essa realizada ali na Praça da Bandeira, né? A Praia do Alcaide, que são aqueles buracos que nós já tivemos oportunidade de mostrar várias vezes. Isso aí, ninguém até hoje soube me explicar. Imagine que a gente tem aqui um engenheiro que está diariamente, todos os programas conosco, que é o Ariel, e o Ariel nunca conseguiu explicar para a gente do que se trata. Teve a festa junina, a gente já considerou a hipótese, de repente, a pescaria. Pesca e pague, mas tem pouco peixe, então não deu... Uma área para observação. Poço dos Desejos. Poço dos Desejos. Uma moedinha ali para poder... Eu acho que é a melhor proposta que surgiu aqui no programa até agora. Agora eu cheguei ao Poço dos Desejos. Eu passei hoje no Parque do Papai. Lá do lado do moinho ali. Tá, na Alameda lá. Onde nós temos o preço, segundo a planilha do nosso amigo Ariel Pisolati. O metro quadrado mais caro. Ele quer fazer uma carreação com o Mendes-Sá. Dá um tiro no pé do Mendes-Sá aí. Sobre o custo das obras. Você sabia, profeta, que o custo linear são 120 metros? Que o custo linear... Por metro linear aí. Metro linear. Metro linear no Parque do Papai. Sabe onde é o Parque do Papai, né? Sim. Ali no mercado. Sim, sim. R$41.600. Mais caro que um apartamento balneário. Nossa. É porque... Acho que o Adriano mandou lá da China lá. Eu vi instalado hoje essa mesma mureta aí do cercado ali da Praia do Alcaide. O chiqueirinho lá. Aquilo deve ser folhado a ouro, né? Que aquilo ali, 100 metros, 6 milhões. O que é 6 milhões? Bom, para quem está gastando 100 criando cargo aí, não deve ser muito, né? Também. Esses são os parâmetros que cada um tem. Se é 100 para cargos, gastar 6 nisso é pouco. E o barco do Seu Sena? O barco do Seu Sena continua lá bloqueado, sem área de escape e sem nenhuma expectativa de que alguém vai ajudar a remover o barco de lá. Só que ele entrou com uma ação, né, na justiça, e no final da história, quem vai pagar a conta somos nós, por conta da incompetência do poder público. E da intransigência, né? E o secretário da infraestrutura. Alguém tinha que ser responsabilizado, né? Porque aquele barco, o Seu Sena trabalhou lá por muitos anos. Ele não era um aventureiro que estava lá, né? E a ponte Joinville? Continua. A ponte Joinville, a gente vai voltar a tocar no assunto da ponte Joinville em breve, porque eu não sei como é que está o andamento lá. Agora, para a gente finalizar aqui, professor Osnipiski, já que hoje a gente rendeu essa homenagem às valas, valetas e valões da Companhia Águas de Joinville, a gente deve lembrar que a não conclusão das obras do Rio Matias provocam cada vez mais cheias na região central de Joinville. E nós temos essa imagem fantástica, né, desse nadador
que se aproveitou do terminal central ali de Joinville, alagado como sempre, para dar aquele mergulho olímpico. O prefeito já foi nadador também. O prefeito poderia até promover uma competição. O prefeito, no início, ele dava pedalada, ele parou com esse negócio. Antes tinha aquelas pedaladas noturnas lá, mas agora deu uma paradinha. Parou de plantar flores, plantou de pedalar, parou de muitas coisas. Não, mas agora estão plantando flor em vaso, né? Sim, claro. Agora mudou. Vasos flutuantes. Árvores em vaso. Não morrerem afogadas. Árvores Bota em vaso. no vaso. Que foi o que chocou o Jorge Castan, que trabalha com isso, que ele não sabia que a água podia provocar a morte de plantas, ele protegendo a planta com vasos flutuantes. Né? Sim. Mas são essas novidades que a gestão Novo apresenta para a gente. Boa noite, professor Osni Pischi. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade. Boa noite aos milhares de internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite, Arivan. Boa noite, Ariel. Boa noite, Enio. Boa noite, Jorge. Boa noite. E boa noite, nosso nobre... Como é que é o apelido de vereador? Edil? Edilo. O nosso nobre Edilo. Tá certo. Boa noite, profeta. Bom, futuro deputado estadual, segundo as más línguas aí. Daqui a 6 anos, muito provavelmente. Tá bom. Boa noite a todos e bom final de semana. Boa noite. Não deixe cair a peteca. É isso aí. Boa noite e até semana que vem com mais um programa Passando a Limpo. Tchau, pessoal.